Olá, pessoal. Bem-vindo ao site Matemática Simplesmente. Vamos fazer aqui uma demonstração expositiva das fórmulas da adição e subtração de árgãos. Observe as fórmulas aí na tela. A nossa demonstração será especificamente das fórmulas da subtração, destacadas aí no quadro. Vamos construir um quadrado, que pode ser de 10 centímetros de cada lado, e identificar os cantos deste quadrado com os pontos A, B, C e D. No interior deste quadrado, vamos inserir um triângulo retângulo, conforme o indicado aí na figura. Notemos que formou 4 triângulos retângulos dentro do quadrado. Para efeito de demonstração, vamos atribuir o valor de 1 unidade para a hipotenusa do triângulo 1. Agora identificamos o ângulo delta no canto aí abaixo. Por este ângulo delta, nós temos seno de delta, o cateto oposto, e cosseno de delta, o cateto adjacente. Aí identificados. Façamos um ângulo alfa que envolve os triângulos 1 e 2. Este ângulo alfa, ele é o ponto-chave da nossa demonstração. Vamos identificar um segundo ângulo alfa no triângulo 3. Estes dois ângulos alfas aí, eles são iguais porque, dados os lados paralelos do quadrado e a transversal aí desse cateto que envolve o cosseno de delta, estes ângulos alfa eles são alternos internos, então estes ângulos são iguais. Agora vamos identificar o terceiro ângulo alfa, mas para isso é preciso entender que estes ângulos aí, pontilhado em pretos, eles são iguais, porque estes ângulos, eles são complementares, tanto em relação ao triângulo 3, quanto em relação ao triângulo 4. Por isto, este terceiro ângulo alfa aí, ele é igual aos outros ângulos alfa. Vamos determinar o valor do ângulo do triângulo 2. Observe que, conforme o ângulo alfa, nós temos no triângulo 1 o ângulo delta. Então, o ângulo do triângulo 2, ele significa alfa menos delta. E num triângulo retângulo, nós temos o seno do cateto oposto a este ângulo, seno de alfa menos delta, e o cosseno do cateto adjacente a este ângulo, o cosseno de alfa menos delta. Observe como ficou o quadro até agora. Nós já estamos quase finalizando a conclusão. Perceba a equivalência dos lados AB com o lado CD e a equivalência dos lados BC com o AD. Então, pessoal, de acordo com esses dois triângulos aí, 3 e 4, e os seus respectivos ângulos alfa, nós precisamos detectar seno e cosseno dos catetos deles, ok? No triângulo 3, nós só podemos ter seno de alfa se nós tivermos seno de alfa vezes cosseno de delta dividido pelo cosseno de delta. Observando os valores iguais aí na fração e cortando esses valores, temos seno de alfa. Do mesmo modo, para termos cosseno de alfa, nós devemos ter cosseno de alfa vezes cosseno de delta dividido pelo cosseno de delta. Observando aí os valores iguais também nessa segunda fração, cortando esses valores, temos cosseno de alfa. No triângulo 4, nós só podemos ter seno de alfa se nós tivermos seno de alfa vezes seno de delta dividido pelo seno de delta. Observando novamente os valores iguais, cortando esses valores, nós temos o seno de alfa. Nós só podemos ter cosseno de alfa se nós tivermos cosseno de alfa vezes seno de delta dividido pelo seno de delta. Observando novamente os valores iguais aí, cortando esses respectivos valores, temos cosseno de alfa, ok? Concluindo, pessoal, nós temos aí as equivalências do lado AB com o lado DC, em azul. Ou seja, cosseno de alfa menos delta é igual ao cosseno de alfa vezes cosseno de delta, mais o seno de alfa vezes o seno de delta, conforme exposto na fórmula, né, no início. E o lado BC, ele é equivalente ao lado AD. Então, o seno de alfa menos delta, ele será igual ao seno de alfa vezes o cosseno de delta, menos o cosseno de alfa vezes seno de delta. Também conforme a fórmula exposta no início.
Entendeu, pessoal? Está aí exposta a demonstração geométrica dessas duas fórmulas. É comum a gente encontrar essas fórmulas nos livros de trigonometria com palavras, com texto. Aqui nós vimos uma demonstração totalmente expositiva, ok? Isso é tudo.